Olá, meu nome é Bernardo, você está no canal Aknat. Hoje a gente vai continuar o nosso projeto de investigação da Suma Teológica, projeto das terças-feiras. A gente está na primeira parte, na quarta questão do terceiro artigo. São Tomás se pergunta se alguma criatura pode ser semelhante a Deus. Vamos diretamente ao texto da Suma Teológica que diz o seguinte: é pela conveniência ou comunicação na forma que se entende a semelhança. Assim, há uma multiplicidade de semelhanças, segundo diversas maneiras de comunicação na forma. Certas coisas são ditas semelhantes porque têm em comum a mesma forma, segundo a mesma razão e o mesmo modo. Estas não se dizem apenas semelhantes, mas iguais naquilo em que se assemelham, como duas coisas igualmente brancas são ditas semelhantes na brancura. É a semelhança mais perfeita. De outra maneira, chamam-se semelhantes as coisas que têm em comum a forma segundo a mesma razão, não porém segundo o mesmo modo, mas segundo mais ou menos, como uma coisa menos branca se diz semelhante a uma coisa mais branca. Esta é uma semelhança imperfeita. Enfim, dizem-se semelhantes as coisas que têm em comum a forma, mas não segundo a mesma razão, como fica claro para os agentes não unívocos. Como todo agente produz algo semelhante a si mesmo enquanto agente, se cada um age segundo sua forma, é necessário que no efeito haja uma semelhança com a forma do agente. Por conseguinte, se o agente coincide na mesma espécie de seu efeito, haverá semelhança entre o agente e o efeito na forma, segundo a mesma razão da espécie, como quando um homem gera outro homem. Se, ao contrário, o agente não coincide na mesma espécie do efeito, haverá semelhança, mas não segundo a mesma razão da espécie, como que é gerado pelo poder do Sol, chega a certa semelhança com o Sol, mas não a ponto de receber do Sol uma forma segundo a semelhança da espécie, mas segundo a semelhança do gênero. Quando se trata de um agente que não coincide no gênero, seus efeitos alcançarão uma semelhança mais distante ainda com a forma do agente, mas não de tal modo que participe segundo a mesma razão da espécie ou do gênero, mas apenas segundo alguma analogia, assim como o ser é comum a todas as coisas. Para entender melhor a noção de analogia, a gente fez um vídeo aqui do canal sobre a univocidade, analogia e equivocidade, e nele a gente explica melhor a noção de analogia. É desta maneira que os efeitos de Deus, enquanto são entes, lhes são semelhantes, como ao primeiro e universal princípio de todo ser. E além disso, a gente vai ver neste artigo a resposta de São Tomás a outros argumentos. Agora nós iremos ver a resposta ao primeiro argumento. Por conseguinte, deve-se dizer, como afirma Dionísio, que quando a Escritura diz que algo não é semelhante a Deus, não se opõe à semelhança com ele, pois as mesmas coisas são semelhantes e dessemelhantes a Deus, semelhantes enquanto o imitam, na medida em que pode ser imitado aquele que não é perfeitamente imitável, dessemelhantes enquanto não conseguem igualar sua causa. Não apenas quanto à intensidade e diminuição da forma, como o menos branco é deficiente em relação ao mais branco, mas porque não há conveniência nem segundo a espécie, nem segundo o gênero. E, além disso, eu gostaria de destacar a resposta de São Tomás ao terceiro argumento, que ele diz o seguinte: não se afirma haver semelhança entre Deus e a criatura em razão da comunicação de uma forma segundo a mesma razão de gênero e de espécie, mas apenas segundo a analogia, pois Deus é ente por essência e as outras coisas por participação. A gente concluiu agora a quarta questão sobre a perfeição de Deus, e na próxima questão a gente vai tratar do bem em geral. Então é isso. Se você estiver gostando dos vídeos, curta os vídeos. Se você estiver gostando do canal, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Até mais.